Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nesses últimos dias, muito tem se falado no chamado, entre aspas, milagre da aposentadoria. Vejam aqui esta matéria do fdr.com.br. Milagre da aposentadoria pode ser extinto pelo governo. Com isso, o governo federal pretende fechar essa brecha que ficou com a reforma da Previdência Social, a emenda constitucional 113. Porém, ainda há muitas dúvidas como o governo federal vai agir para fechar essa brecha. Afinal, o que é o chamado milagre da aposentadoria? O governo federal pretende acabar com a brecha na lei que permite o chamado milagre da aposentadoria. Com isso, a ideia é impedir o aumento do benefício com a contribuição extra sobre o teto do INSS. Os aposentados que estão prestes a dar entrada no benefício podem fazer uma única contribuição extra sobre o teto do INSS e conseguir um aumento. O pagamento da aposentadoria pode passar de um salário mínimo para R$ 3.800. Esse milagre, chamado milagre da aposentadoria, surgiu com a reforma da Previdência Social. Porém, essa forma de conseguir um aumento no valor da aposentadoria está na mira do governo federal. A ideia é editar uma medida provisória para acabar com essa brecha. E aí é onde se encontra a dúvida. Se o governo federal pode, através de uma medida provisória, mudar o texto constitucional. Vejam que a emenda constitucional 113 é oriunda da PEC número 6. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Vejam que através da PEC se muda o texto constitucional. Então ficou uma dúvida aí se o governo federal pode mudar este texto apenas com uma medida provisória. Como sabemos, para mudar a Constituição Federal através de uma PEC, são necessárias 2 votações na Câmara dos Deputados e 2 votações no Senado Federal. Porém, uma coisa tem chamado a atenção dos juristas de todo o país que estão divididos. Se o governo pode, através de uma medida provisória, resolver este problema. Vejam aqui o que diz este artigo da Emenda Constitucional 103. Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Foi exatamente este artigo, o 26, que causou esta brecha, que deixou esta brecha. Agora vejam o que diz o parágrafo 6º. Poderão ser excluídas da média
as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º para a averbação em outro regime previdenciário, ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Toda a dúvida está aqui no artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios. E ficou uma dúvida: se uma lei comum ou até uma medida provisória pode disciplinar o cálculo dos benefícios tanto do regime próprio da Previdência Social quanto do RGPS, Regime Geral da Previdência Social, ou se só através de uma PEC pode-se mudar o artigo 26. A maioria dos juristas que estão discutindo este assunto entende que uma lei comum pode mudar, porque no próprio artigo 26 diz até que lei discipline. Então, se uma lei disciplinar o cálculo dos benefícios, tanto do RPPS quanto do RGPS, este texto constitucional pode ser mudado. Aí acabaria com esta brecha, ou com o chamado milagre da aposentadoria. Como vocês podem ver, tudo isso são conjecturas, porque o governo federal ainda não editou nenhuma medida provisória. Porém, como ficou esta dúvida, muitas pessoas entraram em contato com o nosso canal e perguntaram se o governo federal pode mudar o texto constitucional através de uma lei que é inferior, porque o ordenamento jurídico diz que a nossa carta máxima, ou seja, a Constituição Federal, está acima de todas as leis. Não pode uma lei menor modificar o texto constitucional. Porém, no artigo 26 da SC 103, diz que até que lei discipline o cálculo dos benefícios do RPPS e do RGPS. Existe um termo chamado hermenêutica, que é a compreensão. Vamos supor, 3 juízes que leem uma lei podem interpretar de maneiras diferentes. Então, a hermenêutica trata exatamente disso, da interpretação do texto. Dá para interpretar, através do artigo 26, que até que lei discipline. Então, nesse caso, uma lei comum ou até uma medida provisória poderia, vejam o verbo poderiam, fechar esta brecha, ou seja, mudar o que diz o artigo 26. E para aqueles que pretendem ainda dar entrada para ter o seu benefício majorado de R$ 1.100 para R$ 3.800, não serve para todos. Outro fator importante é a idade do segurado para pedir esse chamado milagre. Mulheres precisam ter pelo menos 61 anos de idade, faltando um ano para a aposentadoria, 62 anos. E homens, pelo menos 64 anos, faltando um ano para completar 65 anos. Devem ter pelo menos 15 contribuições antes de 1994 e fazer agora uma única contribuição em cima do teto previdenciário. Nesse caso, todas as outras contribuições seriam descartadas e seria calculado 60% do último valor. Neste caso, 60% de 6.400 e poucos reais. Daria R$ 3.800. Então, como vocês podem ver, é para um público bastante restrito. Não é para todos. Então, aí está. Respondendo a pergunta dos amigos,
O governo federal pensa seriamente fechar esta brecha, o milagre da aposentadoria. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Muito obrigado a todos.